Há pessoas de cães e há pessoas de gatos. Não se assustem, irmãos, não fiquem ofendidos. Isto é uma generalização. Eu não estou dizendo que não é possível a mesma pessoa gostar de cães e de gatos. Mas é muito comum que quem gosta de cães não goste necessariamente de gatos. E quem gosta de gatos não goste necessariamente de cães. Por isso é que eu disse que há pessoas de cães e há pessoas de gatos. Há pessoas que gostam da bicharada toda, mas nem todos são como o irmão Cabral, que tem vários e gosta de todos os tipos. Normalmente as pessoas têm um apreço ou por um ou por outro. Eu digo isto porque eles têm características muito diferentes. E enquanto o cão é um animal muito voltado para o seu dono e que vive na expectativa, algumas histórias e alguns estudos científicos que têm sido feitos são muito interessantes, dizem que o cão é um animal mais responsivo ao homem que existe. Talvez por isso ele seja chamado o melhor amigo do homem. O cão vive na expectativa de ter alguma resposta por parte do seu dono. O gato não. O gato, diria na minha terra, não está nem aí. O gato vive como se ele fosse o dono, não é? E é preciso que o dono o sirva. E lá, quando lhe dá assim, muito boa vontade, ele lá vai fazendo um esforçozinho para agradar o dono. É diferente do cão, que assim que o dono chega, vem e faz e obedece e não sei o quê. O gato não, a maior parte do tempo ele não liga a mínima. E é por isso que muitas vezes o gato é usado como um exemplo de preguiça. Os gatos gostam de estar a descansar. Ao pé da minha casa há um gato que eu já aprendi a conhecer. Há uma janela voltada para o sol, principalmente da parte da tarde, e é comum passar ali e ver aquele gato refastelado, não é? Numa almofada que foi colocada ao sol, e ali ele está, e a gente passa e olha, e ele lá de vez em quando abre um olhinho como quem está assim a desprezar quem vai a passar e diz: não me incomodem, não tapem o meu sol. O gato tem estas características, talvez por isso. Um dos gatos mais famosos do mundo ocidental criou uma frase que ficou famosa. E a frase é: eu odeio segundas-feiras. E eu estou a falar do Garfield. É famoso na sua preguiça e tornou-se um verdadeiro provérbio. E há muita gente que anda por aí até com um adesivo nos seus carros, não é? Com o gato a dizer: eu odeio a segunda-feira. É interessante, irmãos, é uma característica da nossa sociedade ocidental moderna. Porque a nossa sociedade ocidental moderna tem se esforçado imenso para excluir Deus da equação. Cada vez mais há pessoas que vivem com uma noção de que Deus não existe. Mas mesmo aquelas na nossa sociedade que ainda professam algum tipo de crença em Deus, vivem na prática as suas vidas como se Deus não existisse. Talvez, se nós perguntarmos, não são ateus do ponto de vista filosófico. Não vão discutir connosco que Deus não existe. Mas na prática, para eles, Deus não existe. Sabe, irmãos, há um risco muito grande quando nós tiramos Deus da equação. Nomeadamente porque quando nós o tiramos, nós perdemos a base de todos os nossos valores e princípios. Se Deus não existe, então, na verdade, nada importa. As suas leis, os seus valores, aquilo que Deus estabeleceu e que tem sido a base da nossa sociedade até aqui, deixa de ter importância. Se Deus não existe, por exemplo, ser honesto é apenas uma questão de opção pessoal. E pode até ser considerado uma tolice para muita gente. Se Deus não existe, dizer a verdade em vez da mentira, porquê? Tanto faz uma coisa ou outra. Posso ser um grande mentiroso e ninguém tem nada a ver com isto, porque afinal não existe um princípio que diga que a verdade é melhor do que a mentira. Se Deus não existe, eu posso olhar, por exemplo, para o relacionamento sexual como uma coisa perfeitamente casual e sem importância nenhuma, porque não há nenhum princípio que diga que deva ser de uma forma diferente. Em última instância, se nós formos sérios na nossa avaliação, se Deus não existe, até o roubar, o enganar e eventualmente o matar, pode não ser nada de especial. Porque se não temos Deus
não temos lei, não temos valores, não temos princípios que nos prenda. E o homem da nossa sociedade passou a viver desta maneira. E dentro deste conceito moderno que a nossa sociedade vive, o trabalho passou a ser visto como uma maldição. Eu odeio segundas-feiras. É um conceito moderno. É um conceito da nossa sociedade que diz que o trabalho é, na verdade, um mal. Talvez um mal necessário, mas não deixa de ser um mal. É interessante, irmãos, que o trabalho só é maldição na cultura e na religião grega e, por consequência, romana. Na mitologia grega, os deuses tinham muito pouca ligação com os homens. Na verdade, na mitologia grega, os deuses desprezavam os homens e, na maior parte das vezes, os odiavam. Havia um ou outro momento em que algum deus favorecia os seres humanos. Em Portugal, nós temos orgulho de ler os Lusíadas e descobrir que Vênus, de vez em quando, favorece Vasco da Gama. Mas isso é apenas uma história. Na verdade, os deuses gregos olhavam para os homens lá de cima da sua montanha e os consideravam uns desgraçados coitados. E na mitologia grega, como os deuses desprezavam os seres humanos, eles criaram o trabalho para amaldiçoar o homem. E esta era a visão da cultura greco-romana. Esta noção dominava o mundo do Novo Testamento, onde o trabalho era feito quase que exclusivamente por escravos. E os homens livres, gregos e romanos, eram considerados de nível superior, não precisavam se dedicar a estas coisas. Quando muito, tinham a importância de dirigir, de governar, de mandar no mundo, mas realmente trabalho, isto era para seres inferiores. É por isso que na cidade de Roma, cerca de 75% da população era formada por escravos. O romano comum, o patrício romano, não precisava trabalhar. Levantava-se tarde, no fim da manhã, para ter a sua primeira refeição, passava a sua tarde normalmente nos banhos públicos, que não era apenas um lugar para tomar banho, mas onde havia piscina, onde havia ginásio, onde havia biblioteca, desfrutando dos prazeres do corpo, para então, no fim do dia, ir para um banquete, na casa de um amigo ou de outro, e desta maneira passavam a vida. E nesta cultura isto era visto como uma verdadeira maneira de viver. Esta visão, irmãos, permeou a nossa sociedade, chegou a toda a Europa e passou até nós até hoje. Por exemplo, quando nós lemos história, nós sabemos que a noção que temos da nobreza eram aqueles privilegiados que não precisavam trabalhar. Perguntar a um nobre qual era a sua profissão era um erro terrível, era ofensivo. Não se pergunta a um nobre qual é o seu trabalho, porque ele simplesmente vai responder: eu sou conde, eu sou duque, eu sou marquês. E estes indivíduos não precisam trabalhar. Esta era a ideia que passou e que permeia a nossa sociedade hoje. As pessoas têm um sonho: ganhar a loteria europeia. Sabem para quê? Que é para não terem mais nenhum dia de trabalho na vida. A vida considerada boa no nosso mundo hoje é daqueles que não precisam trabalhar. Não têm que cumprir um horário. Podem se levantar a hora que lhes apetece, folgar à vontade, passear, viajar, comer sempre em restaurantes. É estranho, irmãos, porque tantas pessoas que vivem desta maneira se suicidam. Mas a maioria da sociedade acha que esta é a maneira certa de viver. Só que a visão judaico-cristã baseada na Bíblia não tem nada a ver com isto. É bem diferente. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus o criou e lhe deu trabalho. Não para castigá-lo, porque o homem não tinha feito erro nenhum e nem tinha pecado ainda. É antes do pecado. Deus lhe deu ocupação porque a ocupação lhe dava propósito, razão de ser e direção na vida. Então o homem tinha que governar a terra, sujeitar os animais, cuidar dos vegetais. Capítulo 2. Deus cria um jardim muito especial. E Deus coloca o homem nesse jardim e o coloca com a responsabilidade de tomar conta do jardim. E era um jardim muito grande. Se os irmãos lerem
a descrição bíblica, vão ver que era um jardim enorme, não era um jardim de fundo de quintal, irmãos, era muita terra, e o homem tinha que tomar conta de tudo aquilo. Ele tinha todo este trabalho, e além disso, ele tinha que catalogar todos os animais. Era muito trabalho. E isto tudo foi antes do pecado. O trabalho, segundo a Bíblia, não é uma maldição. O que mudou a situação foi Gênesis capítulo 3. Quando o homem peca, quando o homem se rebela contra Deus, quando o homem se torna inimigo daquilo que Deus lhe apresentou e desobedece, ele traz sobre a sua cabeça, sobre si, a maldição. E essa maldição permeia também a visão do pecado. Mas quando Deus estabeleceu a sua lei, Ele deu, entre outros mandamentos, o mandamento do trabalho. É muito interessante, irmãos. O mandamento do trabalho é o 4º mandamento. Mas se o irmão conhece bem os mandamentos, vai-me dizer assim: pastor, desculpe lá, está enganado. Finalmente apanhei-o num erro. O 4º mandamento não é um mandamento sobre o trabalho. O 4º mandamento é um mandamento sobre o descanso. O 4º mandamento é o sábado. Guardarás o dia do sábado, nele não trabalharás. Mas leia bem, irmão. Leia com calma antes de criticar o pastor. O 4º mandamento diz assim: 6 dias trabalharás e guardarás o sábado. Fazia parte do pacote, irmãos, e do mandamento. 6 dias de trabalho. É muito curioso isto, porque os sabatistas, os puristas do sábado, normalmente são muito rigorosos no cumprimento da lei e discutem muito, dizendo que tem que ser o sábado, tem que ser o sábado, tem que ser o sábado. E eu às vezes gosto de perguntar: então você trabalha 6 dias, certo? Porque se você descansa no domingo também está errado. Porque é só um dia para o descanso, os outros 6 são para o trabalho. Mas fazia parte da visão judaico-cristã, irmãos, porque a base para o nosso trabalho é-nos dada pelo exemplo de Deus. A Bíblia começa com Deus trabalhando. A primeira coisa da Bíblia é Deus a trabalhar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Bíblia diz como Deus preparou todas as coisas e Ele criou aquilo que nós conhecemos. Nós começamos o relato da história com Deus a trabalhar. Mas Ele não apenas criou. Ele é um Deus que cria, mas é um Deus que sustenta. É um Deus que guarda. É um Deus que protege. É um Deus que salva. É um Deus que responde às orações. Já outro dia citei aqui aos irmãos um pormenor de uma história. Tentaram fazer um filme imaginando como seria se um ser humano recebesse de repente a capacidade de Deus para fazer as coisas. Deus resolve tirar férias. Escolhe um ser humano e diz: olha, você fica com os meus poderes. E ele acha muito giro no início. Mas de repente começam a chegar as orações. E ele fica desesperado. Porque ao mesmo tempo ele ouve milhares de vozes, milhares de pessoas com pedidos, com reclamações, com queixas, com clamores. E ele fica angustiado. Meus irmãos, Deus responde às orações e Ele as ouve. É muito trabalho. Jesus veio como a representação máxima de Deus na terra. E o que é que nós vemos sobre Jesus? Passava o tempo na contemplação? Não, irmãos, Jesus trabalhava. 30 anos viveu Ele antes de começar o seu ministério. E a Bíblia diz que Ele era um trabalhador. Cremos que foi carpinteiro e era trabalho pesado. E a maior parte da sua vida foi feito nesta rotina. Mas mesmo quando ele começa o seu ministério público, os irmãos veem como Jesus trabalha. De dia até de noite, sem parar, sem sossego, sem descanso. As pessoas constantemente a estarem junto dele. Diz o texto sagrado a certa altura que Jesus não conseguia nem comer. Não tinha tempo para almoçar, não tinha tempo para jantar, as pessoas nunca lhe davam sossego. Um queria saber uma coisa, outro queria que ele curasse um enfermo, outro queria que ele tratasse do endemoniado. E Jesus atendia constantemente, sem conseguir parar. E o que é que ele fez? Reclamou disso? Não, irmãos, ele disse, está lá em João: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A base da ideia do trabalho para o cristão é que o Deus que nós amamos é um Deus de trabalho. Jesus ensinava, curava, libertava, sem remuneração e sem descanso. E o Espírito Santo que veio a nós trabalha incessantemente, intercedendo por nós nas nossas orações,
consolando, instruindo, convencendo, orientando, levando a verdade. O mandamento central da Bíblia é amar a Deus e ao próximo. Amamos a Deus obedecendo a sua palavra que diz que devemos trabalhar. Amamos ao próximo usando a nossa capacidade para fazer coisas que também abençoam aqueles que estão à nossa volta. E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na segunda carta, a certa altura tem que falar sobre este assunto. E os irmãos achavam que eu tinha esquecido que estávamos em 2 Tessalonicenses, mas não me esqueci. Abra a sua Bíblia, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Nós já estamos quase no fim da carta. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3. A partir do verso 6. Diz assim, do 6 até o 15. Segunda Tessalonicenses 3, de 6 a 15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia não o tomeis por inimigo, mas admoestai-o como irmão. Paulo estava a tentar, irmãos, consertar os problemas da igreja de Tessalónica. E ele o fazia por meio de cartas. Ele tinha recebido informação do que se passava ali. E a informação tinha chegado a ele que havia vários crentes da igreja de Tessalónica que estavam andando desordenadamente. Esta expressão no original significa não estavam a trabalhar. Simplesmente tinham parado de fazer qualquer atividade. E estavam dependendo do sustento por parte de outros. Eram crentes ociosos. E havia 3 razões principais para isto acontecer. Primeiro, a maioria destes crentes tinham vindo de uma cultura grega, gentílica, em que o trabalho era considerado uma coisa de nível inferior. E alguns destes, depois que se converteram, continuaram com esta visão, com este entendimento, e por isso não se esforçavam para arranjar trabalho ou atividade, mas achavam que deviam continuar vivendo simplesmente sem fazer nada e os outros que os sustentassem. Mas havia uma segunda razão, que era alguns dos novos convertidos terem entendido erradamente a questão dos valores espirituais. Eles tinham ficado com a ideia de que o único trabalho digno era aquele que tinha a ver com a obra de Deus. Então, para eles, só valia orar, ler a Bíblia, meditar nas coisas do Senhor e nada mais era digno deles fazerem. Mas era preciso que alguém trabalhasse para que houvesse sustento. Mas eles não queriam pôr a mão no trabalho e por isso viviam ociosamente. Havia ainda uma terceira razão, irmãos. É que alguns viviam na expectativa da volta de Jesus e achavam que o Senhor Jesus estava a chegar imediatamente. E por isso pensaram, para que trabalhar? Trabalhar para quê? Jesus já vai chegar. Então, simplesmente pararam com as suas atividades e passavam quase que o tempo a olhar para o céu, à espera de que as nuvens abrissem e Jesus voltasse. Estes crentes estavam a provocar confusão e dificuldade na igreja. Eles acabavam por ser pesados sobre aqueles outros irmãos que trabalhavam, porque eram os que trabalhavam que tinham que sustentar os que não faziam nada. Mas também, sendo eles parte de uma comunidade que deviam ajudar, sendo ociosos, tornando-se carentes das necessidades, eles não somente não trabalhavam, mas como acabavam atrapalhando aqueles que precisavam trabalhar. E diante disto,
O apóstolo Paulo chama a atenção e de forma muito clara neste texto, ele nos dá informações de uma teologia de trabalho. Verso 6, Paulo chama a atenção e diz que aqueles que não trabalham acabam por criar confusão na igreja, porque andam desordenadamente, não obedecendo aquilo que receberam do Senhor. A falta de trabalho, irmãos, corrompia a comunhão, corrompia a harmonia que havia na igreja. O crente que não trabalhava, não somente não trabalhava, mas acabava por prejudicar, dificultava a disciplina dentro da igreja. A ideia central é muito simples, irmãos. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não está envolvido com alguma atividade, acaba por criar um problema. E em vez de poder ser bênção, acaba por ser motivo de mais trabalho para aqueles que já estão envolvidos com outras coisas. E Paulo dá aos crentes de Tessalónica o seu próprio exemplo. Verso 7 e verso 8. Ele diz, e vocês sabem, porque quando eu estive entre vós, eu não fui pesado para ninguém. Eu não andei comendo de graça na casa de ninguém. Ninguém me sustentou enquanto eu estive aí. Eu trabalhei para me sustentar. E Paulo diz assim, é curioso, irmãos, não que eu não tivesse autoridade, não que eu não pudesse vos dizer, sou apóstolo enviado pelo Senhor e tenho direito ao meu sustento por parte da igreja. Não que eu não pudesse, como servo de Cristo, dizer, eu sou pastor, este é o meu trabalho, é a minha atividade, para eu me dedicar a isto, preciso que vocês me sustentem. Ele tinha este direito, irmãos. Mas esta igreja era uma igreja nascente. Estes eram os primeiros convertidos. Eles ainda não conheciam nada sobre a vida cristã. Estavam no início, eram bebés em Cristo. Então, para não prejudicá-los e para dar um bom exemplo, Paulo trabalhou. Nós sabemos do livro de Atos dos Apóstolos que a profissão de Paulo era fazedor de tendas. Então eu não sei se os irmãos já pensaram nisso, mas se o irmão apertasse a mão ao apóstolo Paulo, ia apertar uma mão calejada. Não era uma mão fininha, assim que nem a do pastor Joé, que só trabalha com papel e é médico. Não, era uma mão cheia de calos. Porque ele trabalhava com couro, trabalhava com agulhas que eram pesadas, duras, trabalhava não era propriamente linha, era corda, para fazer tendas que resistissem. Era um trabalho duro, era um trabalho pesado, era um trabalho cansativo. Mas Paulo diz, eu trabalhei no vosso meio, dia e noite. Além do trabalho, fiz o trabalho da igreja, para que ninguém pudesse apontar o dedo e dizer, nós também não nos dedicamos a trabalho nenhum, porque olha, o apóstolo Paulo também não trabalhava. Ninguém podia dizer isto, irmãos. Mas todos, olhando para Paulo, sabiam que ele tinha sido um exemplo completo. E por isso, Paulo tinha autoridade para dizer àqueles crentes, é preciso trabalhar. É claro que ele dá como base a necessidade do sustento. É uma das razões principais do trabalho, é o sustento. Foi a maneira pela qual Deus providenciou. Nenhum trabalho honrado é indigno. Mesmo que seja algo considerado simples, ou que seja desprezado pelas pessoas, aquilo que veio à nossa mão para fazer, vamos fazer, irmãos, vamos fazer. Às vezes, as pessoas se deixam levar por falsas ideias a respeito do valor do trabalho. E isto acontece em todos os lados. Tive experiências muito interessantes em relação ao trabalho na Guiné-Bissau. Porque o povo da Guiné estava acostumado a que o estrangeiro, não é? O português que ali chegava, o branco, o tubaco, como eles costumavam dizer, não fazia trabalho pesado. Apenas mandava os outros fazerem. Mas, irmãos, enquanto trabalhávamos com aqueles nossos queridos, nós não mandávamos as pessoas fazerem sem participarmos. E quantas vezes tínhamos que limpar o terreno da nossa missão e estávamos lá junto com eles, de enxada na mão, não é? Cortando a erva, tirando o mato. E quando construímos o templo, estávamos com eles fazendo os tijolos. E mais do que uma vez, irmãos, eu me lembro das pessoas passarem na estrada e pararem para olhar e acharem aquilo tão esquisito. O que é que faz aquele tubaco ali no meio da malta a trabalhar? Então, mas esta gente também trabalha. Tem alguma coisa errada aqui. E depois perguntavam e queriam saber. Irmãos, não era indigno. Não interessava qual era o currículo.
Nós estávamos ali fazendo um trabalho e qualquer trabalho que o Senhor deu-nos para fazer, para o sustento. Ele é digno, Ele é valoroso, Ele é honrado. E nós o fazemos para o sustento. A palavra do Senhor é muito clara. Não quer trabalhar? Então não come. Procure a forma pela qual se sustentar. Mas Paulo também dizia que era necessário que isto acontecesse, para que aquele que fica ocioso não caísse em falhas, em coisas vãs. Os antigos tinham um ditado valioso que é: mente ociosa é a oficina do diabo. Oh, irmãos, quando a gente fica sem ter o que fazer, é terrível, não é? É terrível. A nossa cabeça está parada e começa a pensar aquilo que muitas vezes não deve. É por isso que o trabalho também nos serve, para nós nos concentrarmos. E nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, dá-nos atividade, dá-nos trabalho, para nós nos ocuparmos, porque o trabalho é uma bênção. Paulo dizia: trabalhem, para não serem envergonhados, para não passarem vergonha. Para Paulo era vergonhoso não estar envolvido. O cristão devia evitar de todas as maneiras que isso acontecesse. Ele sugeria mesmo que a igreja usasse como estratégia para que aqueles que eram ociosos percebessem que não podiam ficar. Nós talvez olhemos para este texto, irmãos, e pensemos que ele é um pouco duro. Mas Paulo tinha intimidade com estes crentes, ele os conhecia bem. Ele tinha ganho cada um deles para Jesus. E por isso ele tem liberdade para falar desta maneira. Também devemos pensar, irmãos, que ele é duro porque estes que estavam sendo ociosos estavam prejudicando seriamente a igreja. E por isso ele chamava a atenção neste sentido. Mas eu quero terminar, irmãos, com uma nota positiva. O trabalho foi-nos dado pelo Senhor, diz a Bíblia, para ser bênção. O trabalho dignifica, não apenas ocupa a mente do homem. O trabalho nos dá sentido e orientação, ele nos permite usar as nossas faculdades e os nossos talentos, ele permite que aquilo que o Senhor nos deu como capacidade natural seja útil e bênção para o nosso sustento e para abençoar aqueles que estão à nossa volta. Até os animais, irmãos, são usados na Bíblia como exemplo. Lá no livro de Provérbios, o autor sagrado diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ela trabalha, ela junta. E tu estás a fazer aí o quê? Nós podíamos pensar em vários tipos de animais que de alguma maneira fazem algum tipo de trabalho, mas só o homem recebeu de Deus um trabalho de forma diferente, que espelha, que representa a dignidade do Criador, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olhemos então, irmãos, para o trabalho como bênção. Por isso dizia, vamos orar pelos nossos irmãos que estão à procura. Por vezes não têm, não é porque não queiram trabalhar, é porque é difícil, porque estamos numa fase complicada. Então vamos orar por eles, porque isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos agradecer aqueles de nós que temos. Não olhemos para o trabalho para dizer como o mundo à nossa volta que não conhece a palavra. Eu odeio segunda-feira. Não. Segunda-feira foi criada pelo Senhor. E o trabalho foi criado pelo Senhor. E a nossa maneira correta de começar o trabalho na segunda-feira, irmãos, é em oração. Senhor, obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Faz-me bênção naquilo que eu vou fazer. Independentemente do trabalho que o irmão tem, esse trabalho pode ser usado nas mãos do Senhor para abençoá-lo a si e aqueles que estão à sua volta. Vamos entregar ao Senhor as nossas capacidades. E vamos aprender a fazer como Paulo ensinava aos Efésios. Ele dizia, não trabalhem apenas para a vista, como se estivessem tentando agradar aos vossos patrões. Trabalhem como se vocês fossem servos de Jesus. Façam de coração. Façam para Deus e não aos homens. E que o Senhor nos dê a alegria de, com trabalho, abençoarmos as nossas famílias e sermos exemplos dos fiéis.